Salve, salve, meus amigos de Execução Fiscal em Curso, em mais este módulo, este dedicado ao conhecido e talvez desconhecido protesto extrajudicial, protesto notarial, protesto em cartório, enfim, protesto cambial, chegou a ser assim tratado no passado. Vamos tratar um pouquinho dele, então, este protesto extrajudicial e, em especial, no âmbito tributário. Pessoal, o protesto é um instituto multissecular. Ele ele foi criado como uma necessidade propriamente dos títulos de crédito, letra de câmbio, lá no passado, no surgimento das cambiais, né, na Itália, no século XIV. Então, o protesto servia fundamentalmente para a prova da inadimplência do devedor ou para a prova do descumprimento de uma determinada obrigação, por exemplo, a obrigação de aceite entre devedores que estavam, entre credor e devedor que estavam em cidades distintas, cidades-estado distintas. Era necessário fazer a prova do descumprimento para que eu pudesse cobrar de outros codevedores. Então, a origem é intimamente ligada ao Instituto, né, dos títulos de crédito e remonta ao século XIV na Itália. E este instituto foi trazido para o Brasil ainda em 1850 pelo Código Comercial, também com esta função primordialmente de prova, né? O protesto servia para a prova do descumprimento de uma determinada obrigação contida na letra. Bom, só que qual era o interesse? E este é uma nota ainda hoje presente. O interesse é, afinal de contas, obter o pagamento, né, do débito, aquele débito retratado no título de crédito, assim como surgiu no protesto. Afinal de contas, o protesto era de títulos de crédito. Mas ele nasceu com essa finalidade de prova, mas o que se pretendia, afinal de contas, é obter o pagamento. Acabava sendo um instrumento bastante potente para extrair do devedor o próprio pagamento. É, afinal de contas, o que o credor pretende. E assim foi trazido para o direito brasileiro pelo Código Comercial de 1850 até nós termos uma regulamentação, primeiramente em 94, com a Lei 8935, que é a Lei dos Cartórios, que regulamenta a atividade notarial e registral, né, dos titulares dos cartórios, e lá foi a primeira menção do protesto extrajudicial, né, e depois com a Lei 9492, que efetivamente regula o protesto. Bom, o protesto, então, como eu disse, nasceu como função de prova e hoje se destina fundamentalmente a ser um instrumento de cobrança, um meio para se constranger o devedor a fazer o pagamento de um determinado valor constante, como de sua responsabilidade, em um título. Nasceu no início como um título de crédito, passou a ser outros títulos cambiariformes, outros documentos de dívida como contratos, outros títulos executivos, melhor dizendo, e hoje, né, numa última fase, o protesto se destina a recuperar fundamentalmente débitos constantes em quaisquer outros documentos de dívida, portanto, não está mais limitado no Instituto do Protesto à recuperação de títulos cambiais ou cambiariformes, tal qual um cheque, uma nota promissória. A finalidade, portanto, é obter o pagamento, e isso foi fundamentalmente o interesse que o fisco sempre manifestou. Ele sempre pretendia obter fundamentalmente o pagamento dos débitos tributários e, de todo modo, havia um entendimento, se você já assistiu a aula sobre a falência, eu já mencionei isso, mas havia um entendimento muito restritivo por parte do STJ com relação ao próprio uso, o próprio requerimento de protesto feito pelo credor fazendário, porque haveria o credor fazendário de se utilizar de ser um instrumento processual suficiente, que é a execução fiscal, e não poderia, portanto, se utilizar de um meio extrajudicial de cobrança, que é
no final das contas, o protesto extrajudicial. Bom, o protesto ele se destina ainda a fazer a publicidade, a publicização da situação de inadimplemento, né, daquele título apontado, apontamento é quando se requer o protesto, se destina a publicizar, e este é o mecanismo que o protesto se utiliza para admoestar o devedor a fazer o pagamento, recuperar aquele crédito, melhor dizendo, o credor teria recuperado o crédito, ele resgatar aquele título. Bom, como se dá esta publicização? Essa publicização se dá através da expedição de uma certidão. Ao final do dia, o tabelião de protestos emite uma certidão dos protestos lavrados, e esta certidão é fornecida fundamentalmente ao Serasa ou a outros órgãos que a requeiram, que vai, por sua vez, publicizar lá no seu banco de dados, né, no seu banco de dados que vai ser consultado por eventuais parceiros negociais daquele determinado devedor. Portanto, o protesto publicizava de forma mais ampla através destes bancos de dados, e, de todo modo, é possível nós requerermos uma certidão de protesto. Então, a publicidade vai se dar através de certidão, uma publicidade indireta, como se diz, através de uma certidão de protesto, que pode ser requerida ou lá perante o próprio tabelionato, e hoje se dá por uma central e de uma forma concentrada, inclusive pela internet, se pode retirar uma certidão negativa de protesto, quando for negativa, né? Ou através dessa negativação em banco de dados, onde outros parceiros negociais vão consultar a situação daquele determinado interessado em contratar, em fazer um financiamento, ou um tipo de contrato, enfim. É muito bom nós sabermos com quem nós estamos lidando. O protesto se destina, portanto, a informar, publicizar a situação, e isso previne muitos interesses de terceiros que eventualmente estejam negociando com aquele determinado devedor daquele título apontado e que foi protestado, certo? Então, fundamentalmente, este é o mecanismo, o mote do protesto é justamente obter o pagamento através desta ameaça da publicização da situação de inadimplência daquele devedor. E o devedor tributário, como eu já coloquei, muitas vezes não deve apenas para o fisco, mas deve para outros credores, e esta informação é de interesse do mercado. Afinal de contas, quando se vai negociar com um determinado agente econômico, é muito bom nós sabermos como é que anda a situação de adimplência dele, qual é o score, qual é, enfim, o seu grau de solvabilidade, tudo mais que pode ser apurado através do protesto. Eu, particularmente, não gostaria de comprar qualquer bem de quem tem títulos apontados a protesto, porque pode vir a ser decretada a sua falência, pode vir a ser reconhecida uma fraude a credores ou uma fraude à execução, e o protesto serve justamente para prevenir, né, essa situação, prevenir esses interesses de terceiros. E esta é justamente a pressão que se faz para sobre o devedor, e o devedor acaba por resgatar aquele título apontado a protesto, e com isso o credor que apontou aquele título acaba por obter o pagamento, que é na última leitura, é justamente o que se pretende, é a obtenção do pagamento, né? O credor pretende o pagamento, e a ameaça de publicidade é justamente a ameaça que estimula o devedor a fazer o pagamento. Nós vamos analisar mais alguns detalhes sobre o protesto em outros vídeos. Aguardem.